Atualmente, com os antibióticos, doenças bacterianas podem ser tratadas com segurança. Mas para os vírus não há uma solução tão fácil. E, como nos tempos bíblicos, os animais de criação estão na linha de frente das epidemias mortais. Podem ser vírus da gripe, que estavam anteriormente vivendo em aves, porcos ou outro tipo de animal, até que algum deles sofre uma mutação que permite viver também num hospedeiro humano. As recentes epidemias de gripe suína e gripe aviária são alertas que o ser humano não pode ignorar. Muitos epidemiologistas acreditam que é praticamente inevitável que, em algum ponto, novamente teremos um tipo de gripe aviária que sofrerá uma mutação que lhe permitirá se alojar em seres humanos e que será mais facilmente transmissível. E ela pode ser mais ou menos mortífera. Cercado por doença e morte, o povo do Egito estava de joelhos. Mesmo assim, o faraó não se abalou. Ainda faltavam 4 pragas, e a espiral de devastação estava longe de terminar. Para os egípcios, seu império estava em jogo. Mas hoje todo o nosso planeta poderia estar em perigo. E é até mesmo provável, em muitos casos, que um desastre muito grave acabe criando a possibilidade para outros desastres bastante sérios no futuro. A questão é, estamos preparados para algo equivalente às 10 pragas hoje em dia? Eu acredito que juntar as 10 pragas é querer destruir definitivamente toda uma cultura até que ela esteja morta e enterrada. Sem carne, sem peixe, sem água para beber. A 7ª e a 8ª pragas atingiram o celeiro do Egito. Uma enorme tempestade de granizo atingiu as plantações de trigo e um batalhão de gafanhotos famintos dizimou tudo em seu caminho. A Bíblia diz que foi a mais grave de todas as pragas, embora não tenha matado muitas pessoas ou animais. Mas o que ela fez foi matar a esperança de sobrevivência dos egípcios. Hoje, nosso próprio celeiro está ameaçado pelo aquecimento global, que causa mais secas e tempestades mais violentas. É difícil determinar exatamente que problemas a humanidade terá de enfrentar com o aumento das temperaturas. Mas podemos dizer que o tempo vai ficar muito mais esquisito. Para a agricultura vai ser bem mais difícil. E estaremos diante de um planeta com mais pessoas. Juntando todas essas coisas, temos um quadro desanimador. De qualquer forma, são más notícias para a lavoura e para os agricultores. Um planeta mais quente pode também trazer o tormento de pragas modernas. Creio que a maior surpresa que o aquecimento global reserva para nós é o aumento das pragas. Os besouros de casca já estão mastigando as florestas do Canadá. Vemos que há mais mosquitos, com o aumento de todas as doenças que os mosquitos carregam, como, por exemplo, malária e dengue. São coisas que achamos típicas do terceiro mundo, mas com o aquecimento global, as áreas em que esses mosquitos conseguem sobreviver se expandem. Na Bíblia, a 9ª praga torna-se a demonstração máxima do poder de Deus. A escuridão total toma conta do Egito. Imagine a ansiedade deles. Será que o sol nunca mais vai voltar? O que iria acontecer com eles? As tempestades de granizo e a escuridão podem estar ligadas. Alguns estudos recentes sugerem que elas são prova de que a Bíblia registrou um dos maiores cataclismos do mundo antigo. 800 quilômetros ao norte do Egito fica a ilha grega de Santorini. No século XVI a.C., Santorini foi despedaçada por uma das maiores explosões vulcânicas dos últimos 10.000 anos. Foi 50 vezes maior que as erupções do Monte Santa Helena em 1980. Portanto, foi o maior evento ocorrido naquela região, no Mediterrâneo, nos tempos antigos. Teriam as histórias sobre a explosão de Santorini sido incluídas na Bíblia?
Bem, uma explosão vulcânica desse porte geraria uma coluna de fumaça de 20 a 30 quilômetros de altura. Portanto, as pessoas veriam a chuva de cinzas caindo do céu. E veriam a escuridão, porque a nuvem de poeira cobriria a luz do sol. Recentemente foram encontradas provas materiais de que cinzas de Santorini chegaram ao Egito, a 800 quilômetros de distância. A prova material da presença das cinzas são as camadas de cinza encontradas em um lago do delta do Nilo. Portanto, sabemos que as cinzas foram naquela direção para o leste e caíram sobre aquela região. A erupção também pode explicar as tempestades de granizo devastadoras. A presença de cinzas vulcânicas pode causar instabilidade atmosférica, pode provocar chuvas e trovoadas. E nessas tempestades pode cair granizo também. Hoje, um dos mais famosos parques nacionais dos Estados Unidos é uma bomba relógio vulcânica, que contém no ventre um potencial explosivo 100 vezes maior que o de Santorini. Yellowstone é um supervulcão e ele teve uma série de supererupções. A última foi há 600 mil anos. E analisando a história de Yellowstone, vemos que a cada 600 mil anos, mais ou menos, o vulcão tem uma nova supererupção. Portanto, podemos dizer que está mais do que na hora de ocorrer uma erupção dessas dimensões na caldeira de Yellowstone. Se a caldeira de Yellowstone entrasse mesmo em erupção novamente, se tivéssemos esse tipo de supervulcão hoje em dia, estaríamos diante de estragos de dimensões continentais. A explosão de Santorini teria matado milhares. Mas com 50 quilômetros de largura, se a caldeira de Yellowstone explodir, poderemos estar diante de uma situação bem pior. As cinzas na atmosfera deixariam o planeta inteiro mergulhado em um inverno apocalíptico. O total de mortos no mundo todo poderia chegar a 1 bilhão de pessoas. Portanto, a questão não é se o vulcão vai explodir novamente, mas sim quando. E não há como evitar. Na Bíblia, o que finalmente convence o faraó a deixar os israelitas partir não é a ruína do império, mas a morte do seu primogênito. A 10ª praga mata todos os primeiros filhos homens do império. Todas as famílias ficaram de luto. E creio que, de certa forma, essa foi a força dessa praga em particular. E até isso pode ter sido o resultado das pragas anteriores. As tempestades de granizo e os gafanhotos que destruíram as lavouras forçaram os egípcios a se alimentar do trigo armazenado. Mas os cereais podem criar fungos e toxinas mortíferos se guardados em silos subterrâneos. O fungo produziu uma poderosa substância química. É uma molécula biologicamente ativa que se chama micotoxina. E a menor quantidade dessas micotoxinas, ou seja, umas poucas moléculas, pode matar pessoas e animais rapidamente. E, normalmente, o primogênito seria o mais bem alimentado. Havia uma tradição de que o mais velho receberia 2 porções. Assim, eles estavam recebendo mais do que as crianças mais novas. Os irmãos recebiam e acabavam morrendo. As pragas destroçaram o império aos poucos. Mas em outro trecho da Bíblia, basta um instante para destruir uma cidade e seus habitantes. Infelizmente, para nós, isso é verdade ainda hoje. 11 equipes